Pai, que nós venhamos entender, papai, que o Senhor é nosso Pai, além de ser Senhor, Rei, mas o Senhor é nosso Pai, Pai. Conforte nossos corações, papai, coloque nosso coração para ser uma semente fértil, papai, que essa palavra venha a ser como uma semente que caia no nosso coração e floresça, papai. Em nome de Jesus, papai, abençoe os planos do pastor, papai, a família dele, os projetos dele, pai, em nome de Jesus, que sejam abençoados, papai. Protege ele, livra ele de todos os males, Deus. Em nome de Jesus, papai, cremos na vitória, papai, fale conosco hoje, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Louvamos a Deus por essa oportunidade, por mais um dia na casa do Senhor. Estamos hoje no terceiro dia da nossa série Pai Nosso. E como o Caio disse aqui, tem sido bênção, tem mostrado a muitos irmãos, mudado a mentalidade de muitas pessoas, e nós louvamos a Deus por conta disso, irmão. O intuito é esse, que a gente compreenda a palavra e que a gente viva plenamente o que ela nos diz, e o projeto de Deus para nossas vidas. Amém? Nós começamos aqui há 2 semanas atrás com essa série e rapidamente eu quero recapitular. O primeiro dia desta série, nós falamos que nem todos os seres humanos, à luz da Bíblia, são filhos de Deus. Todos são criaturas, mas nem todos são filhos de Deus. Mas, novamente eu volto a dizer, isso não é uma segregação, isso é um chamado. Se você não recebeu Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não é filho de Deus. Mas se essa palavra chegou até você, você tem a oportunidade de se tornar, como diz João 1:8, todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, todo ser humano é criatura, mas nós nos tornamos filho a partir do momento que recebemos a Cristo. Ainda hoje eu vi um vídeo de um pastor meio atrapalhado, sabe, nas falas dele, e ele diz que era inconcebível na cabeça dele, filhos de Deus queimando no inferno eternamente. Ele disse, não acredito que Deus vai mandar os seus filhos para o inferno e vai ficar vendo e vai ficar queimando pela eternidade. Mas o fato que ele esqueceu é que nenhum filho de Deus vai para o inferno. Nenhum filho de Deus vai para o inferno. Todos quanto receberem a Cristo de coração, entendendo a obra que Ele fez, serão salvos. E do que Jesus nos salvou? Desta condenação eterna. Então, irmãos, nenhum filho de Deus vai para o inferno, irmão. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e estarão com o Pai na glória. Esta é a promessa, irmão. Puder aumentar só o retorno um pouquinho, por favor, Glauco? No segundo episódio, a gente falou sobre como o pai terreno influencia no nosso relacionamento com Deus. Talvez não foi o seu pai que te criou, mas você tem a visão de um pai ausente, e você transfere isso para Deus. E nós falamos aqui que Deus é pai, mas não é como o seu pai. Deus não é ausente, Deus não é severo demasiadamente, Deus não nos rejeita,
Deus não é um pai melhorado, Ele é o supremo pai, amém? Então todo e qualquer tipo de visão que você tenha do seu pai, seja ela boa ou ruim, nós falamos aqui semana passada, eu quero reafirmar, Deus é incomparavelmente melhor, Deus é perfeito, entenda isso, irmãos. E hoje estamos aqui no terceiro dia desta série, e eu quero falar aqui, você já entendeu que você através de Jesus é filho de Deus, você entendeu que Deus não é um pai melhorado, Ele é um pai supremo, você já entende tudo isso, já vive, mas talvez a sua mentalidade é uma mentalidade de servo e não de filho, e é sobre isso que eu quero falar. Filhos, não mais escravos. Filhos, não mais escravos. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 11. Você que trouxe papel, caneta, anote. Você que está na live aí também, pegue a sua Bíblia, papel, caneta. Abra comigo em Lucas, capítulo 15, do verso 11 até o 31, vamos ler. Obrigado, Cacá. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi por uma região distante e lá desperdiçou os bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo, quando se aproximou da casa, e ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto,
tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos? Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Uma parábola muito conhecida, se não dizer a mais conhecida contada por Jesus. E essa parábola, ela faz parte de um grupo de 3 parábolas, onde Jesus conta sobre percas. A primeira parábola, ele fala de uma mulher que perdeu uma dracma, e ela revira a casa, varre toda a casa até achar essa dracma. Essa mulher representa o que Deus fez por nós. Na segunda parábola, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, que se desgarrou e o pastor deixa as 99, segura e vai atrás daquela uma ovelha, trazendo ela de volta para o rebanho e salvando. Esse pastor também representa Deus. E na terceira parábola, Jesus conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, eles davam problema. E dando problema, o pai também tinha um caminho para resolver os problemas desses 2 filhos. E esse pai também representa Deus. E esses filhos, esses 2 filhos, eles representam a humanidade. Nós focamos e falamos muito do filho que saiu de casa. Nós falamos muito do filho que pediu a herança e foi gastar, de forma a perder tudo com festas, com amigos, até perder tudo e a crise chegar no seu lugar de destino. Porém, irmãos, é bom a gente esquecer que a parábola fala de 2 filhos. E os 2 filhos tinham mentalidade de servos, não de filhos. Nós focamos muito nesse filho que pede a herança, que é algo que se recebe quando o pai está morto, e isso é uma afronta. Pedir a herança enquanto o pai está vivo, irmão, é uma afronta. É dizer assim para o pai: olha, eu preferia que o senhor estivesse morto para receber os bens que eu tenho direito. Então faz o seguinte, me dá, me entrega, porque eu quero viver da forma que eu bem entendo. Isso era uma afronta, irmão. Mas esse jovem fez isso. Ele chega no pai e diz: me dá parte da herança. E é engraçado que a gente não vê o pai retrucando, o pai reclamando. A gente vê o pai deixando o filho ir. Aqui já entra a primeira lição para nós, irmão. Deus tem um caminho perfeito ao lado dele, mas a humanidade deliberadamente escolhe os bens, o mundo, as coisas. E como esse filho que saiu de casa, muitos hoje no mundo estão vivendo como bem entende, estão vivendo como dá na telha, ao seu bel prazer, gastando o que tem, gastando dinheiro, a saúde, destruindo a família, e mesmo assim não se dá conta que tem uma casa e um pai aguardando ele. Esse filho representa o caminho que a humanidade tomou, de viver como bem entende. E é interessante que quando ele sai de casa,
aí fala, o que eu acabei de falar aqui no começo da ministração, que aqueles que estão longe de Deus não é considerado filho, porque o pai diz, quando ele volta, esse meu filho estava morto. Mas ele tinha morrido fisicamente? Não. Mas viver deliberadamente, longe de Deus, longe do Pai, não escolher ter o cuidado do Pai, é caminho de morte. É caminho de afastamento eterno de Deus. E olha só, mais uma lição que a gente aprende com essa parábola. Na parábola da dracma perdida, a mulher varre toda a casa, levanta os móveis e vai atrás da moeda e acha. Na parábola das ovelhas, o pastor deixa as 99 segura e vai atrás daquela que se perdeu. Mas e nessa parábola aqui, o pai vai atrás do filho? O pai tem ele como morto, por quê? Porque ele escolheu o seu caminho. Por isso, irmão, que essa conversa, que todos serão salvos, por mais que na nossa cabeça seja algo muito distante, irmão, Deus estabeleceu, salvação é através de Jesus. Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O mundo, as pessoas, os filhos pródigos, zombam de Jesus, faz peça no carnaval arrastando Cristo, faz peça no carnaval dizendo que o cristão está numa lata de conserva, que o cristão é quadrado, que o cristão isso, que aquilo, e ainda estão escolhendo como esse filho, o caminho que querem andar, e ainda querem dizer que Deus os salvará. Meus irmãos, só há um caminho para a salvação, se chama arrependimento, entender aquilo que fez, pedir perdão e receber Jesus como Senhor e Salvador. Não há outro caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Verdade. Que isso, pastor? Verdade. A Bíblia diz que todos compareceremos perante Deus no dia do juízo final. Todo ser humano comparecerá diante de Deus. Todos os caminhos levam a Deus, mas para a salvação só Jesus leva. Para a salvação, para ser salvo é só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E esse jovem, esse primeiro jovem, ele é como nós, os seres humanos. Ele só lembra do pai quando acaba tudo. Quando não tem mais dinheiro, quando a crise chega, quando ele está na porta do chiqueiro, desejando a comida e ninguém dava a comida do porco para ele, irmão. Já pensou? Não é que ele estava desejando e falou, não vou comer. Não, se tivessem dado para ele, ele tinha comido. Sabe por quê? Porque quando nós estamos longe do Pai, um abismo chama outro abismo, uma sujeira chama outra sujeira. Primeiro é querer herança, depois é gastar como quer, na farra, como quiser, depois é ir trabalhar para os outros. Daqui a pouco acaba a comida, você olha e diz, meu Deus, essa comida do porco é tão boa. Mas sabe o que ele recebeu? Um não. Só que, graças a Deus, irmão, que um chiqueiro pregou para um homem e ele caiu em si. Amém, irmãos? Que haja mais chiqueiros aí nesse mundo aí, para que as pessoas se rendam a Cristo. Na crise ele lembrou que tinha um pai. Mas olha só a mentalidade dele. Nós lemos aqui. Ele lembrou que o pai tinha comida em fartura. Mas olha a cabeça dele. Ele diz, vamos ver aqui no versículo 17, Manu, por favor. Olha só. Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai
tem comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. 18. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O primeiro, mentalidade de escravo, de servo. Muitos de nós, irmão, acham que porque erramos, porque andamos aí, pedimos a herança do Pai, andamos como quisermos no mundo, a gente acha que deixamos de ser filho, e agora Deus rebaixou a gente de um patamar, e agora a gente é servo, é empregado, é escravo. Tem gente que fica se culpando, se martirizando, dizendo: eu não sou digno mais da mesa, eu vou voltar, mas agora eu vou ser servo, agora eu vou ser escravo. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou fazer as coisas para merecer a presença do Pai. E essa é a mentalidade de escravo, irmão. Deixa eu te dizer algo aqui, irmão. Não há nada que a gente faça que nos faça merecer a mesa do Pai. A salvação, a mesa do Pai não é por obras, como disse Paulo, para que ninguém se glorie. Se eu disser que a salvação é porque eu ajudo o orfanato, é porque eu ajudo o morador de rua, é porque eu ajudo na igreja, faço alguma coisa, se eu disser que é isso, eu estou diminuindo o poder da cruz, irmão. E eu ajudo o orfanato, ajudo o morador de rua, ajudo aqueles que estão presos no vício, eu prego aqui, eu louvo aqui, não para alcançar a mesa do Pai, não para me tornar filho, mas porque já sou filho, eu produzo essas coisas, irmão, é fruto, não é mérito. Mas a cabeça dele é de servo, e ele está dizendo: eu vou voltar, e agora eu vou trabalhar para o meu pai, agora eu vou me esforçar, quem sabe ele não dá um pouquinho de comida para mim, quem sabe ele não me aceita lá pertinho. Irmão, não há nada que a gente faça, que faça Deus nos amar mais, mas não há nada que a gente faça, que faça Deus nos amar menos. Ele nos ama. Muda essa mentalidade hoje, irmão. O diabo quer nos escravizar. O diabo, isso não nos dá direito, irmão. Observe, esse jovem é um jovem arrependido. Eu não estou falando isso para você viver lá no mundo. Ele não viveu. Enquanto ele estava na terra distante, ele era um filho morto. Mas quando ele cai em si, se arrepende, entende o que perdeu, aí quando ele aponta no portão, o pai diz: reviveu, 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 reviveu. Mas ele reviveu com a mentalidade de escravo, ele reviveu com a mentalidade de empregado. Algo precisa ser feito, e sabe o que precisa ser feito? Uma conversa com o pai. Nessa noite o Pai nos trouxe aqui para uma conversa com Ele, irmão. Nessa noite o Pai nos trouxe para uma conversa. Ei, você estava morto, mas agora você está vivo. Você é filho, você e eu somos filhos de Deus. Muda essa cabeça, irmão. Não há nada que um filho possa fazer, irmão, para nos agradar mais, para que a gente ame Ele mais, ou ame Ele menos. Não há o que fazer. Eu me lembro, certa vez, um pastor contando um testemunho, que o filho dele começou na escolinha, e logo no primeiro ano, nas primeiras provas, ele foi mal. E ele chegou em casa escondendo aquela prova, não querendo mostrar, com medo que o pai brigasse, com medo que o pai colocasse de castigo. E o pai falou: tem alguma coisa que está me escondendo? Ele:
mostrou a prova, nota vermelha. E ele falou: por que você não quis mostrar para o pai? O menino disse: eu fiquei com medo que você brigasse comigo. Eu fiquei com medo que você me amasse menos. E o pai vira para ele e diz: por causa de uma nota negativa, nada que você faça vai fazer eu te amar menos. Eu te amo, eu sou seu pai. Deus está mudando mentes aqui nessa noite, irmão. Deus está mudando mente. Você já se arrependeu, irmão. Você já caiu em si do que você fazia. Você já caiu em si que o chiqueiro não é o seu lugar. Você já caiu em si que você estava na lama. Você já caiu em si que gastou e pediu a herança antes da hora. Você caiu em si que você gastou com a farra. Você já caiu em si que queria resolver fazendo coisa para Deus, e não há nada que a gente faça que nos faça alcançar a salvação e a mesa do Pai. Tudo é graça. A graça de Deus nos alcançou. Há algumas religiões, irmão, que eles pregam assim: olha, faça o bem. E tem muitos deles, você vê quando você está na boca do caixa, eles estão lá com colete, já viu isso? Estão lá com colete, dizendo: olha, você não quer doar 1 quilo de arroz não? A gente tem uma campanha assim, ajuda o orfanato, ajuda tal lugar. Legal, boa iniciativa. Mas vamos na origem, na intenção deles. Sabe qual é a intenção? E eu não estou diminuindo o que eles fazem, irmão, entenda o que eu estou falando. Isso era o papel do crente que está fazendo, você vai entender já já. Mas vamos na raiz da intenção deles? Quanto mais eu fizer, quanto mais orfanato eu ajudar, quanto mais dependente químico eu libertar, na outra vida eu vou vir melhor. Não é uma troca egoísta, irmão? O que vocês acham? Deixa eu jogar no ar aí. Não é um egoísmo? Será que ele está pensando no morador de rua, no órfão, na viúva, ou ele está pensando na outra vida, que ele vai vir melhor? Quem sabe eu não vou nascer um príncipe, uma princesa, né? Sabe por que a mentalidade deles? Eles aprendem que quanto mais fizer, alcança um lugar melhor. E na Bíblia, com Jesus, a gente aprende que é o contrário. Porque nós fomos alcançados, a gente produz coisas boas. Isso é dever do crente, irmão. Era o crente que tinha que estar lá no orfanato, é o crente que tem que estar lá na viúva, é o crente que tem que estar libertando o morador de rua, alcoólatra, drogado, é o crente que tem que estar lá, irmão. Sabe por quê? Porque a gente recebeu uma tão grande graça, mas os crentes estão dentro da igreja, fazendo campanha para o pai dar carro novo, da mansão, da fama. Irmão, muda essa mentalidade hoje, nós já somos filho, a gente vai alcançar aqueles que não foram alcançados ainda. Nós vamos fazer, porque somos árvores, e árvore produz. Quem já arrancou alguma árvore no pé aí? Quem já arrancou? Michele, acelera. A Michele vai ali na casa, ali, irmão. Deixa eu contar, vou contar um segredo. Ela trouxe até saquinho, irmão. Ela na acerola lá. Algum dia, Michele, o pé de acerola reclamou com você? Ainda bem, senão você corre, né? Já pensou se o pé de acerola reclamasse? Todo dia, Michele. Todo dia, Michele. Só tira, não traz um presente para mim. O pé de acerola, a árvore frutífera, nunca vai reclamar, porque ela foi criada para isso. Levanta a mão aí, os pés de acerola, de manga, de laranja. Você é uma árvore frutífera. Você deve produzir, vai apertar agora, sem reclamar.
ninguém me vê, não sou reconhecido. Tem um pastor que diz que lugar de ser reconhecido é nem ML, irmão. Misericórdia, vai lá reconhecer. Aqui a gente produz, irmão. Aqui a gente produz, dá fruto, porque nós somos filho. Você é esse filho aqui, irmão? Você andou desgarrado? Andou, gastou a herança do pai e voltou para os pés do Senhor com medo? Com a mentalidade de escravo? Eu falo aqui, irmão, eu tenho certeza, tem gente na live, tem gente aqui que está com essa mentalidade ainda, irmão. Que isso, mas o que eu fazia lá? Irmão, limpa teu coração hoje. Você é filho. Você se arrependeu de verdade? Você entendeu que os caminhos que você tomava eram um caminho de morte, que o pai te considerava morto? Você entende isso? Se você entende, está aos pés dele, você é filho. Desfrute. Olha o 20, põe no 20. Olha como o pai recebe. Ele estava querendo chegar como servo. Olha como o pai. A seguir levantou-se. Foi, só um parênteses aqui, irmão. Talvez eu falo a pessoas que estão mortos ainda. Só um parênteses aqui. Você não está vivendo como filho. Você está no chiqueiro. Você me ouve hoje, você está no chiqueiro. Deixa eu te falar. O caminho é reconhecer, cair em si e levantar-se. Reconheceu? Caiu em si? Não fica... Desculpa o termo, irmão, morgano aí não. Tem esse termo ainda? Isso aí é maloqueiragem antiga, hein? Maloqueiragem pura. Não fica morgano aí não, levanta e vai. Não faz corte isso não depois, hein, Glória? Levantou-se, foi para seu pai. Jéssica, vigia. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. O pai, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente, ternamente o beijou. 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Imagina agora ele falando, irmão. Não foi uma fala assim não, talvez aquela fala rápida, desesperada: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, um filho que voltou, Deus recebe depressa. Um filho que caiu em si, Deus quer restaurar a mentalidade depressa. Deus nessa noite tem pressa para restaurar a minha e a tua mentalidade. Depressa, senão ele vai achar que é servo. Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no dedo e calçado nos pés. O Pai nos cobre por completo, irmão. Olha só, irmão, coloque a roupa, irmão. Roupa fala de mostrar quem somos, irmão. Roupa fala de mostrar nossa identidade, irmão. Não tem jeito, irmão. Coloque um anel no dedo. O anel fala de autoridade. Muitas vezes o anel que um homem rico, os reis, os homens com poder usava, era um selo também, que ele assinava, que ele fechava cartas. Fala de autoridade, irmão. Filhos de Deus têm autoridade na terra, irmão. Filhos de Deus, irmão, são cuidados por Ele, irmão. Filhos de Deus, quando perseguem os filhos, estão perseguindo o próprio Pai, irmão. Sou eu e é você. Coloque o anel no dedo, calçado nos pés. 23. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Não há como, irmão, não há como voltar para a mesa do Pai sem lembrar do sacrifício de Jesus. Esse novilho representa a morte de Cristo por nós. E deixa eu te dizer, irmão, na cruz, o último brado de Jesus, um dos últimos brados, na verdade, foi assim, ó:
Deus meu, por que me desamparaste? Lembra disso? Deixa eu te dizer, irmão, a única vez que Jesus chamou Deus de Deus foi essa vez. As outras vezes, Jesus chamava Deus de Pai. Por que na cruz ele chamou de Deus? Sabe por quê? Porque o peso do meu e do teu pecado estava sobre ele. E quando o peso do pecado está sobre nós, é Deus. Mas deixa eu te dizer, Jesus chamou nesse momento Deus de Deus, para que hoje a gente possa chamar Deus de Pai. Ele é o novo e vivo caminho. E o escritor aos Hebreus vai dizer assim, ó: entre com ousadia no caminho da graça. Quem é, irmão, o caminho da graça? É Jesus. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparou? Para que eu e você possa dizer hoje: Pai nosso, obrigado por não me desamparar. Você gastou tudo, irmão? Voltou hoje para cá. Meu Deus do céu, já é essa hora. Gastou tudo. Estou no primeiro filho ainda, irmão. Até meia-noite é dia. Brincadeira. Gastou tudo, voltou. Autoridade. Mas a mente ainda está de servo. Coloque a mão na tua cabeça, irmão. Por favor, como um ato profético. Nessa noite, Deus muda a tua mentalidade. Você já pediu perdão, você já se arrependeu, já voltou para a casa do Pai. Você está perdoado e limpo. Você reviveu. Você é filho e filha de Deus. Filho e filha. Tira essa mentalidade de escravo, irmão. Tem crente que não sabe o que fazer, irmão. Ele quer agradar todo mundo. Ele faz e esquece dele. Eu vou varrer, eu vou chegar cedo, eu vou... Irmão, é tanto departamento. Esse dia eu mandei um vídeo para o Glauco. O menino falando sozinho, dizendo: olha, tem um monte de departamento da igreja, não causa nada não dá problema não. Falando sozinho. Não, irmão, nada que a gente faça, o que a gente vai fazer é por amor, é por ser filho. Amém? Se é esse filho, sinta-se perdoado e receba a mentalidade de filho. Mas existe um outro filho na parábola, o segundo. Esse aqui chega, vai lá se vestir, vai lá se arrumar e entra para a festa, irmão. Daqui a pouco, o outro está lá no campo trabalhando. Ele ouve um barulho estranho em casa. O que é isso? É festa aí. Nem me chamaram. Está caminhando. Daqui a pouco ele chega perto de casa, ele encontra um servo. Observe isso aqui, irmão. Ouça isso aqui que é importante. Ele encontra um servo, um escravo. E ele vai se aconselhar com ele, vai pedir conselho, vai perguntar o que está acontecendo. Hã? O que está acontecendo aí? Vamos ver aí. 24, mano. 25. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. 26. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: chamou quem, irmão? Um dos servos. Com quem que você anda conversando, irmão? Hã? Com quem que você anda conversando? Minha mentalidade é só de fazer, de tentar agradar. Com quem que você está conversando, irmão? Chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O pai só matou o novilho gordo? Hã? Esse servo aqui vai na informação que deixaria o outro irmão mais furioso. Porque o novilho gordo, ele era separado na cultura dos judeus para uma ocasião muito especial, um casamento, algo assim grandioso.
Ele não disse que o pai restaurou a autoridade dando anel, ele não disse que o pai deu uma veste nova perdoando, ele não disse que o pai deu sapato nos pés para diferenciar de servo. Ele foi logo na informação que deixaria ele atribulado. Sabe o que está acontecendo aí? Aquele novilho lá que estava separadinho, mais gordinho, sabe? O pai pegou ele e está matando o seu irmão lá. Olha a fúria subindo. Quem está te aconselhando, irmão? Com quem que você está conversando, irmão? Hã? Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Com quem que você está se aconselhando o que diz respeito ao teu casamento, irmão? Com quem já está no 7º casamento? Hã? Com quem que você está se aconselhando, irmão? Para abrir um negócio, uma empresa, entrar ou sair de uma empresa? Hã? Com quem que você está se aconselhando, irmão? Com quem? É com servo? A mentalidade não vai mudar, vai ser de servo. E Deus quer te fazer filho novamente, a tua cabeça também. É completo, irmão. Esse homem chega, esse outro filho chega furioso em casa. 28, Manu. O filho primogênito encheu de ira o coração. Novilho gordo? Não quis entrar. Olha que glorioso aqui agora, irmão. Vamos primeiro aqui, vamos citar aqui agora, irmão. Há situações, mentalidade de escravo, de servo, que não deixam a gente se alegrar com a alegria dos nossos irmãos. A mentalidade de escravo, a mentalidade de não saber que temos o mesmo pai, impede a gente de se alegrar, de festejar. Irmão, vamos combinar, é mais fácil a gente ir num velório e se compadecer de alguém do que ir numa festa, irmão, porque alguém comprou uma casa nova, um carro novo. Vamos falar a verdade, irmão? Hã? Se alguém ligar e dizer, olha, eu estou em luto, morreu um parente, você vai falar, meus sentimentos, que Deus conforte seu coração, olha, eu vou fazer de tudo para estar com você aí. Agora, se alguém disser assim, olha, eu comprei uma lancha, olha, e eu vou vir aqui, eu quero que você venha orar aqui também. Seu coração vai... O quê? Orar? Orar pelo quê? Porque a nossa visão muitas vezes é, por que ele tem um novilho gordo e eu não? Por que ele está festejando e para mim, olha o que ele vai falar na sequência. Sabe qual é a recomendação bíblica, irmão? Chorai com os que choram, mas se alegrai com os que se alegram. Irmão, só se ira com a festa do irmão quem dá ouvido para escravo, para servo, e a mente é de escravo e de servo. Você pode falar o que for, irmão, Deus não liga para mim, Deus não olha para mim, não, irmão, Deus está te mostrando, você já é filho, você já aceitou Jesus, mas a sua mentalidade é de escravo, é de servo, você está trabalhando para Deus ainda. Deixa eu dizer, irmão, Deus não chamou ninguém para trabalhar para Ele, irmão. Deus não é o patrão do universo que quer funcionários. Deus não é. Ele é pai e quer filhos. Nós vamos ver aqui na conclusão da mensagem. Mas tem crente falando, olha, eu faço e aconteço, eu estou 30 anos na igreja. Eu já ouvi isso, irmão. Já estou 30 anos na igreja e não tenho esse cargo ainda aí. E você já está aí, irmão. Uma que eu não estou buscando cargo, uma que eu não estou buscando status, uma que eu só quero uma coisa, agradar o Pai, e eu sei que eu sou filho, eu vou ser filho em cima do púlpito, eu vou ser filho aí sentado adorando, eu vou ser filho lá na porta como já fiquei, eu vou ser filho olhando o carro dos irmãos que estão aqui cultuando como eu já fiz, em qualquer lugar, eu sou filho, porque a minha cabeça é de filho.
Eu sei que aqui é passageiro, seja pregando, tendo título de pastor, tendo o nome que for, irmão, isso aqui é passageiro. Na eternidade não tem título, na eternidade são todos filhos de Deus. E aqui é test drive para lá, irmão. Mas esse filho aqui, ó, tá dizendo, ó a mente dele, por que ele tem ou não tenho? Por que festa para ele? Olha o que ele fala no 29. Ele, porém, respondeu ao seu pai. Não, volta no 28. Algo importante no final. Então o pai saiu e insistiu com ele. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, irmão. Deus só insiste com o filho. Deus só insiste com o filho. Quando o filho sai, ele está morto, ele não vai atrás. Mas quando o filho está dentro de casa e com a mentalidade... Você não está entendendo o que Deus está falando aqui, ó. Quando o filho está dentro de casa, mas a mentalidade é de servo, ele insiste, muda. Deus te trouxe aqui, irmão, você está na casa do Pai, você está no lugar certo, você está nos pés da pessoa certa, mas a tua cabeça ainda não, por isso você não tem calma, por isso você se ira, porque a cabeça está no lugar errado. Mas receba nesta noite palavra do Pai nesta mente. O Pai insiste com você, irmão. Quão glorioso é quando o Pai insiste, irmão. Quão glorioso quando o Pai não abre mão. É o Pai dizendo: eu já não falei com você, eu já não mandei palavra, eu já não se revelei a você na madrugada, eu já não mandei profeta. O pai insistindo: vem para a festa. Aí ele argumenta com o pai. Olha o que ele argumenta. Parece muitos de nós, irmão. Ele, porém, respondeu ao pai: olha a mentalidade de servo, de escravos. Ele vai falar o que para o pai? Todos esses anos tenho te ser. Só faltou mostrar os olerite. Está vendo aqui, ó? Sem falta. Fazendo hora extra. Só faltou isso, irmão. Todos esse ano eu tenho te servido e nunca desobedeci às suas ordens. Sabe o que ele estava achando? Que para agradar o pai é o tanto que ele fazia. Entretanto, tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. 30. Quando, porém, volta para casa, este teu? Ué, não é irmão dele mais? Olha a mentalidade, irmão. Quando volta para casa, é esse teu? Por que ele não falou, quando voltou meu irmão? Olha a cabeça desse menino como está, irmão. Enquanto o primeiro representa quem foi para o mundão, se sujou, foi para a lama, esse representa quem está dentro da igreja. Que a gente acha que está todo mundo perfeitinho, todo mundo santarrão, porque tem a roupinha de crente, tem a Bíblia de crente, tem o status de crente, tem o adesivo no carro de crente. A gente acha, nossa, está na casa do Pai. E a mente, como está? Deus não está perguntando se você está na igreja, irmão. Deus está perguntando, e a sua mente, como que está? Esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas. Quem disse, irmão? Em que lugar do texto diz que o filho mais novo gastou com prostituta? Sabe o que é isso aqui? Vozes da minha cabeça. Deixa eu dizer aqui, irmão, o que a mentalidade de escravo faz. A mentalidade de escravo acha que todo mundo é contra nós. A mentalidade de escravo acha que ninguém se importa com a gente. A mentalidade de escravo monta um castelo que nunca existiu. Nenhum lugar do texto está dizendo que o filho mais novo gastou com prostituta. Vozes da cabeça dele, monta um castelo e ele mostra para o pai.
Sabe o que ele estava dizendo em outra palavra? Eu sou digno, ele não. Eu mereço, ele não. Deixa eu te dizer, irmão, se a sua cabeça está assim, Deus quer mudar hoje. Ninguém merece nada. Tudo é pela graça do Pai. Tudo é pela graça do Pai. Entenda hoje. Tudo é pela graça. 31, Manu. Estamos encerrando, irmão. Estou no horário ainda, 1 minuto. O Pai disse. Observe agora, irmão. Olha o que o Pai disse. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é? Tudo que eu tenho é? Feche seus olhos aí, irmão. Não é a voz do Felipe aqui não, irmão, agora. É a voz de Deus agora no teu coração. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. 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 Eu quero encerrar nessa noite, irmão, dizendo algo aqui, irmão. O que esse segundo filho não entendia é que ele não trabalhava para o pai, ele trabalhava com o pai. Você entendeu, irmão? Esse filho não entendeu que ele não trabalhava para. Tem crente que chegou hoje aqui pensando que trabalha para o pai. Deus não tem funcionários, irmão. Você trabalha com o pai. Há uns anos atrás a Mariana começou a trabalhar num lugar e o filho do dono trabalhava lá também. E aí chegava feriado, ou véspera de feriado, ou em alguma festa comemorativa, aí o filho não ia, ou prolongava. A Mariana chegava revoltada. Por quê? Não vai, que isso, ele não vai. Hã? É filho do dono, irmão. É filho do dono. É filho do dono. Feriadão, nem me viu, irmão. Você não trabalha para o pai. Você trabalha com o pai. Esse jovem, esse filho não entendia isso. Mas eu quero, irmão, um dos dois somos nós, irmão. Um dos dois somos nós. Você vai ter que falar qual dos dois é você hoje. Você é o que foi no mundão, se sujou e está voltando, Deus te recebe na mesa. Mas talvez, eu creio que a grande maioria de nós é esse segundo filho, irmão. E o Pai está restaurando nossa mentalidade, e você vai gravar essa frase: você não trabalha para, você trabalha com. Mas olha o 32, irmão. Eu estou falando aqui que a maioria de nós é esse. O 32 diz, o pai ainda falando, no entanto, tínhamos que festejar, argumentando com esse filho, a volta do seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, entende isso? Voltou à vida, estava perdido, e foi achado. Por que a gente tem que se atentar a esse último versículo? Sabe por quê? Porque termina assim, irmão. Nós não sabemos, não temos a informação de qual foi a atitude dele. Sabe por quê? Porque é eu e é você. E a pergunta é: você vai entrar na casa para festejar? Hã? Depois dessa palavra, você vai entrar na festa, irmão? Você vai celebrar os seus irmãos? Você vai celebrar que tinha um morto, tinha alguém no caixão e agora ele está pulando na festa?
Você vai celebrar que você não trabalha para, você trabalha com o Pai? Eu termino assim essa mensagem de hoje. A decisão é sua. Deus está mudando mentes aqui nessa noite, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu tinha lido também, falando sobre isso, eu tinha lido um pouquinho a história de Mefibosete, é isso? Acho que é isso, né? Filho de Jonatas, né? A Bíblia diz que a babá dele está com ele nos braços, e aí quando começa aquela correria que Jonatas e Saul morreram, na correria para fugir, a ama dele deixa ele cair, ele quebra as duas pernas. Levam ele lá para Lodebar, irmão. Dizem que é tipo Osasco. Não, brincadeira, irmão. Brincadeira. Osasco é uma bênção, irmão. Levaram ele para Lodebar. Davi assume o trono, passa uns anos. Davi se lembra que ele amava Jonatas. Não era um amor homossexual, como alguns dizem, irmão. Quando você ouvir isso, repreenda. Era uma amizade profunda. Davi pergunta para um dos seus servos: não tem ninguém da casa de Jonatas que eu possa agir com benignidade, com bondade? Aí alguém fala assim: tem sim. Lá em Lodebar, não vou falar a cidade, eu não vou ser cancelado, né? Lá longe, tem um jovem lá, aleijado das duas pernas. Ele é filho de Jonathan. Aí o rei fala assim, ó, manda chamar ele. Quero conhecer, filho de Jonathan? Manda chamar ele. Agora, irmão, imagina a informação chegando para Mefibosete. O rei está te chamando. Meu avô morreu, meu pai morreu. Eu sou o próximo, já sou aleijado. Quando o rei te chama, irmão, não pense no pior não, irmão. Hã? Ele chega na presença do rei. Está lá em 2 Samuel 9, depois você lê. O rei Davi fala com ele. Aí o mais incrível, irmão, é que quando ele vai falar com Davi, com o rei, ele fala assim, ó: quem sou eu? Olha a mentalidade de escravo. Quem sou eu para que o rei se lembre de um cão como eu? Quem sou eu? Aí Davi tem que reposicionar ele. Deixa eu te lembrar. Seu avô era rei, Saul. Seu pai era sucessor ao trono. Logo, você também estava na linha sucessória. Você tinha um caminho de monarquia para viver. E tem uma coisa, eu vou restaurar hoje. Todas as terras que eram do seu pai, agora são suas. E tem uma coisa, todos os dias, receba isso no seu coração, todos os dias, você come da minha mesa a partir de hoje. Sabe o que tem de bom na mesa, irmão? A mesa esconde os pés. A mesa esconde os pés sujos, os pés quebrados. Agora só tem o rosto. E o rosto lembra Jonathan, lembra rei, lembra o príncipe. O rosto lembra Saul, lembra o rei. Você vai comer da minha mesa todos os dias. Você não é cão não, irmão. Você não é cão não. Você é filho. Você é filha. Para, irmão, para hoje de achar. Não faço mais. O pai não precisa que você faça nada para ele, irmão. Tem 2000 anos que Jesus morreu e o evangelho chegou aqui sem mim, sem você, e vai continuar se a gente não quiser. Não faço mais, é o bicudinho, né? Bicudinha.
Deus não precisa, isso é mentalidade de servo, de escravo. O pai está chamando só para a festa, e você está querendo fazer coisa. O pai já está falando, vamos entrar para festejar? Fala para o irmão do lado aí, sei que você não gosta de falar não, mas fala para ele, vamos entrar para festejar? Vamos entrar para festejar? Vamos entrar para festejar? Não precisa servir não, irmão. Ei, não precisa ficar de garçom não. Vamos, é só entrar para festejar. Você trabalha com o pai. Feche seus olhos, irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos reposicionar à mesa. Obrigado, Pai, por nos lembrar que somos filhos amados do Senhor. 2 filhos, os 2 com mentalidades de servo. O que se sujou, o que estava com os porcos, mas caiu em si, se arrependeu, se levantou, se posicionou. E quando estava querendo ter uma mentalidade de servo, o pai logo arrancou. Você é filho, rapidamente. Mas tem um filho que ficou na casa, pai. Tem um filho que estava trabalhando e ele acha que trabalhava para ti, Senhor. Coitado. Coitado de quem acha que trabalha para o pai. Coitado de quem acha que faz alguma coisa para o pai. O pai está deixando você fazer para te ensinar, irmão. Ei, deixa eu te dizer, ontem, irmão. Ontem eu estava fazendo uma limonada, irmão. Ontem eu estava fazendo uma limonada. Escuta essa. Eu estava lá, daqui a pouco eu ouço uma pequenininha, com uma cadeirinha, pequenininha. Pai, deixa eu fazer com você. Ela pôs a cadeirinha dela do meu lado, Henrique. Deixa eu fazer. Eu cortei todo o limão com a faca, deixei sem casca nenhuma, cortei no meio, joga no liquidificador, Maite. Peguei açúcar, foi colocando, deixa eu pôr, pai. Põe, Maite, põe lá. Peguei o gelo, fui colocar gelo. Posso pôr o gelo, pai? Pode, Maite. Onde que aperta? Qual aperta no liquidificador, pai? Calma, Maite, agora não é a hora, calma. Tampei, filha, esse botão aqui, ó. Você não está entendendo não, irmão. Filha, é esse botão aqui, ó. Você não trabalha para o pai não, irmão. Você não trabalha para o pai não, irmão. Bati, coei, coloquei nos copos, estava trincando geladão naquela... Mas a minha mulher é melhor, limonada, se não acostuma. É melhor, uma delícia. Enchi os copos. Maite, toma, Maite. Leva para a mãe, leva para a Mari, leva para a Manu. E aí, Mari, gostou da limonada que eu fiz? A gente é assim, irmão, com Deus. Deus olha e fala assim, ah. E aí, Manu, gostou da limonada que eu fiz? Coitado de quem acha que trabalha para Deus, irmão. Você trabalha com Deus. Te louvamos, Jesus. Nos ajuda a ter essa mentalidade todos os dias, Pai. Nós só vamos aonde o Pai nos mandar. Nós só faremos o que o Pai nos mandar. Nos ajuda, Deus. Dai-nos graça, dai-nos ânimo, dai-nos vigor. Oh, Jesus. Pai, desbloqueia mentes aqui hoje, por favor, Pai. Por favor, chacoalha de seus filhos. O Senhor saiu ao encontro do filho mais velho. O Senhor saiu ao encontro disso e diz, acorda, acorda. Tudo que eu tenho é teu, camarada. Tudo que eu tenho é teu. Você não trabalha para mim não. Você trabalha comigo. Oh, acorda, acorda, acorda. Oh, Deus está levantando filhos. Receba um toque do Senhor na tua mente nesta noite. A palavra está entrando na tua mente. Você é filho, e se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Que essa mentalidade nunca saia do nosso coração. Obrigado, Jesus, por esta direção e esta palavra nesta noite, em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe e te guarde. Dê uma sexta-feira e um fim de semana abençoado. Domingo te aguardamos, 9 da manhã, em nome de Jesus. Se você lembrou de alguém nesta palavra, encaminhe ela no YouTube para alguém, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer...